Som 100% digital. Sistema de comerciais computadorizado. Tecnologia de última geração. Muito mais potência no seu rádio. 24 horas no ar. Esta é a rádio. A original. Falar, sentir, abrir o coração, cair, levantar, sorrir, chorar, todo mal que o tempo vai curar, vai curar, vai curar, vai curar. Pode cantar, falar, sentir, abrir o coração, cair, levantar, sorrir, chorar, todo mal que o tempo vai curar, vai curar, vai curar, vai curar. Desconstruir pra consertar, porque tem gente que reza, tem gente que dança, gente que balança, vai cair no mar. Um mar de esperança, um mar de atitude, e a única certeza a gente vai cantar. Tem gente que reza, tem gente que dança, gente que balança, vai cair no mar. Um mar de esperança, um mar de atitude, e a única certeza a gente vai cantar. Eu não estou ouvindo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Começa mais um programa Formar para Transformar com os nossos locutores Edmilson e César. Tudo bem com vocês, meus queridos? Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a todos. Eu sou Edmilson Cândido. Estamos iniciando aqui mais um programa Formar para Transformar. Uma boa tarde, Henrique. Boa tarde, ouvintes. E junto com o César Augusto, hoje estaremos recebendo a ilustre presença da vice-governadora do estado do Piauí, Regina Souza. Ela que também já foi senadora pelo estado do Piauí. Boa tarde, vice-governadora. Boa tarde César, boa tarde Edmilson, boa tarde Henrique. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Certo, vice-governadora. Primeiro eu quero agradecer a presença da senhora em nosso programa e pedir que a senhora fale um pouco sobre a grande história, a grande carreira que a senhora tem na política, né, desde da época que atuava como no Sindicato dos Bancários, junto com o nosso também nobre governador Wellington Dias. Como que foi toda essa trajetória política da senhora, uma mulher negra, nordestina, batalhadora que vem vencendo na política nacional? Então, eu nasci na roça, né, menina quebradeira de coco. Era o destino das meninas, de todas as meninas, ser o que a mãe foi. Minha mãe, quebradeira de coco, babaçu, não sei se vocês conhecem, uma palmeira que dá uma amêndoa, e a gente quebrava para vender, para sobreviver. Então, era a sobrevivência de todo mundo. O pai trabalhando numa roça, mas num terreno que não era dele. Então, o que ele colhia dava mal para pagar ao dono da terra, que tinha uma coisa chamada renda. E o complemento era exatamente todos os filhos se virarem, quebrar coco, bem menina ainda, né, 9 anos já fazia isso. Então,
consegui driblar o destino, né? Porque mudei completamente o roteiro traçado para mim e para todas as meninas da minha época, do meu tempo, né? E consegui estudar, consegui me formar, né, fazer curso superior. Mas, assim, o meu contato com... Sempre tive essa veia contra a injustiça, porque exatamente pela minha origem, né, eu vi as injustiças acontecerem comigo, com a minha família. Então, eu tinha um tio que é irmão da minha mãe, que foi das ligas camponesas. Então, imagina, eu, a menina de 10 anos, já sabia o que era a reforma agrária, porque ele dava os exemplos exatamente com a situação da minha família. Então, foi um contato, assim, uma coisa. Então, aí eu cresci com esse sentimento de combater a injustiça, de indignação contra as injustiças. Mas militância mesmo foi a partir de 68, eu não era militante do movimento, alguns pensavam que eu era até, né? Mas eu tinha um trabalho espontâneo onde eu estudava. Então, no lugar que eu estudava, na escola que eu estudava, uma escola normal, antigamente as mulheres faziam um curso normal, né, para ser professora, e eu já tinha essa veia meio quieta e que mexia com as outras pessoas, e que inquietava os professores, porque a gente estava vivendo plena ditadura. Mas eu não tinha contatos com ninguém assim, era mais uma coisa minha mesmo, de pessoal, de querer fazer as coisas acontecerem. Daí que eu comecei a militância mesmo, foi no movimento de professores, né? Primeiro eu me formei como professora, então eu militava no movimento dos professores estaduais, não era assim, naquele tempo não era sindicato, eram associações. Então, comecei a minha militância como professora, só depois, no começo dos anos 80, que eu fui para o Banco do Brasil. Eu passei no concurso, fui para o Banco do Brasil. E aí lá começamos a organizar o sindicato, que já existia, mas não era um sindicato só de cartório. E a gente começou a mexer com o sindicato. Nossa primeira mexida foi a gente descobriu que ia ter uma assembleia. Conseguimos uma publicação num jornal, um diário oficial, que ninguém ia ler para saber que ia ter uma assembleia do sindicato, e a gente reuniu um grupo bom e foi para lá, e lá não apareceu ninguém, diretor nenhum, nem ninguém para fazer a assembleia. Então começou daí a nossa revolução no Sindicato do Bancário do Piauí. Aí, junto com o Wellington, junto com o Assis, que faleceu recentemente, o Marcelino, nós tínhamos um grupo bom de bancários que tinham entrado mais ou menos na mesma época no Banco do Brasil e na Caixa Econômica, e fizemos uma mexida no Sindicato Bancário, ganhamos o sindicato em 89, né? E daí para cá eu fui presidenta, fui vice-presidente, fui presidenta, fui presidente da CUT aqui no Piauí, fui presidente do Partido dos Trabalhadores várias vezes, né, depois dessa eleição direta, fui antes da eleição direta e depois. Então, sempre nessa linha da militância. Agora, eu nunca tinha ido para a questão do parlamento. Sempre, quando o Wellington ganhou o governo em 2003, eu fui ser secretária de administração, né? Então, ficou essa convivência sempre. Eu tinha sido assessora dele como deputado, mas não tinha me candidatado a vereadora, por exemplo, que era o grande começo de todo mundo, né? Quando eu estava no sindicato bancário, liderei muitas greves e tudo, todo mundo dizia, tem que ser vereadora. Mas não me passava assim. A gente discutia no partido, não, mas fulano vai ser, é o mesmo público, então vai fulano. Então, sempre deixei para lá. Só que acabei sendo senadora, porque eu era a primeira suplente do governador Wellington Dias. E daí eu tive que encarar de frente essa questão do parlamento, tinha muitas dúvidas, né? Porque eu achava o parlamento, assim, vendo de fora e também convivendo com o Wellington parlamentar, eu achava um espaço muito chato, que eu não conseguia me ver ali naquele lugar onde as pessoas não prestam atenção a nada que a gente diz. Mas no Senado foi um aprendizado, foi muito bom para mim como aprendizado, como eu me encontrei no debate dos direitos humanos, e eu sofri lá também as consequências de ser negra, de ter essa cara de pobre. Nem sou mais tão pobre, né? Claro, me melhorei de vida para o que eu fui, mas sempre a cara, o jeito. As pessoas me cobravam muito, assim, com as frases típicas, nem parece senadora. É senadora? Esse tipo de interrogação que deixa a gente profundamente
irritado assim, de ver assim, tem cara, precisa ter cara de senadora, precisa parecer, precisa se vestir de algum jeito, não se veste como senadora. O cúmulo do cúmulo foi uma pessoa, um assessor lá de alguém que me veio entregar um cartão de um cabeleireiro que ia dar um jeito no meu cabelo. E aí eu disse que meu cabelo já estava no jeito, não precisava de jeito algum, era esse o meu cabelo. Então, aí comecei a sentir o que era as dores do racismo assim, mais presente em mim. Durante toda a minha existência, militância, eu não tinha percebido, pelo menos, assim, uma coisa tão forte como foi no Senado, né? Daí, eu tinha a intenção de ser candidata a senadora, estava me preparando para ser candidata a senadora, e aí, por uma conveniência aqui de resolver problemas mais políticos internos nossos, acabei sendo vice-governadora, ficando na vice-governadoria. E estou aqui tentando fazer o meu trabalho, tentando principalmente trabalhar para os excluídos, tentando puxar mais alguma coisa para as pessoas que nunca tiveram nada. E estamos levando. Então, a minha trajetória é assim, de muitas lutas, né? Porque sempre na luta sindical, né? Eu nunca me afastei. A minha vida, assim, eu trabalhava à noite no banco para poder ter o dia para fazer militância. Então, era uma coisa muito raiz em mim por conta da minha convivência com sindicalistas rurais, principalmente. Eu tenho muito o pé na terra por ter nascido, por ter crescido. Crescido não, porque eu saí com 10 anos, 12 anos eu saí da roça, mas voltava todas as férias, trabalhava do mesmo jeito, ia para a roça, colher, plantar com meu pai. Então, não perdi esse elo. E aí a militância com os professores foi menor e com os bancários foi bem maior, porque a gente teve toda uma trajetória de 89 até hoje, a gente é o mesmo grupo que dirige o sindicato. Sempre, depois de 89, a gente não perdeu mais o sindicato bancário do Piauí. Tá certo. É isso, assim, a Regina Souza é essa. Tá certo, senadora. Aqui é o César Augusto falando. Eu pude acompanhar, conhecer o trabalho da senhora, muito admirável, né? Um trabalho grande para um estado que estava começando a renascer com uma administração nova, uma administração popular. Visando isso, no estado do Piauí, né, nós temos hoje a maior representatividade no Brasil. Nós temos um governador que é descendente indígena e a senhora que é negra que está no poder. Então, nós temos que mostrar para o Brasil, né, essa representatividade, que as pessoas pensam que os grupos socialmente discriminados, né, nunca conseguem atingir. E um dos momentos mais interessantes para a gente hoje aqui na rádio é saber mostrar para toda a população que nós temos essa participação, que nós temos esse desenvolvimento da população negra. E uma das perguntas que eu quero fazer para a senhora está voltada justamente a essa questão, né, da participação negra hoje no poder. Eu vi que a senhora, quando senadora, propôs, né, tem uma grande discussão ainda que está lá no Senado, essa questão de cotas, né, partidárias para a população negra. O que a senhora acha hoje disso? Olha, a cota é uma política, seja ela qual for, é uma política necessária enquanto houver desigualdade. Não é? Se a gente conseguir igualdade, a gente não vai precisar de cota, mas enquanto houver desigualdade, tem que ter a política de cota, sim. É uma forma de promover um pouco, de reparar um pouco a desigualdade, principalmente na questão dos negros. É uma dívida social, então a gente precisa manter, e sempre que a gente tem a oportunidade, a gente vai ter que brigar pelas cotas. Então eu fazia muito debate na Comissão de Direitos Humanos, eu e Paim. Quando Paim era presidente, eu era vice, depois eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos, Paim foi vice, e a gente primava por esse debate, porque é uma coisa tão... É aquela tal história, né? Dizem que libertaram os escravos, que acabaram a escravidão há 132 anos atrás, mas não abriram as senzalas, né? Então, ainda hoje elas estão aí para lembrar a gente, para lembrar os negros que eles estão diferentes, que eles não têm que estar onde eles pensam que podem estar. Eu me senti no Senado assim, parece que aquele povo queria me dizer, o povo que eu digo assim, mais os homens, aqueles homens da direita conservadora, dizer que aquele lugar não era meu, eu estava usurpando um lugar, né? Então, tem muitas lutas para a gente fazer, porque é isso, a gente não consegue, mesmo conquistando, a gente não consegue ser aceito, eles não aceitam a gente, né?
é uma raça para eles, é inferior, não podia estar aqui, não, apesar de ser formado, ter curso superior, mas a gente percebia o desdém nas falas. Na hora que eu estava falando, a gente sentia o jeito de encarar. Então, foi um aprendizado, mas também foi um sofrimento passar por aquilo lá. Então, quanto mais a gente puder fazer debates como esse, e também lutas maiores, lutas que possam repercutir, que possa ter avanço. A gente não pode dizer que não teve avanço. Teve. A gente tem coisas boas que aconteceram. As cotas, uma delas, as cotas nas universidades, as cotas nos partidos. Agora, mesmo, não sei se já acabou, tem uma votação muito importante, né, para a questão dos recursos financeiros do fundo eleitoral para as candidatas e candidatos negros, é importante. Isso, não sei como é que está, estavam vencendo, não sei como é que ficou, se já acabou a votação. Mas é sempre buscando as políticas que possam diminuir essa desigualdade, né? Vai existir cota enquanto a desigualdade for assim. Agora a desigualdade está mais visível, porque sempre o racismo está presente sempre no Brasil, né? Mas ele se escancarou mais agora, de 2018 para cá, por conta dessa mudança de governo que tudo é permitido, né? Que as pessoas perderam o medo, perderam a vergonha de fazer as coisas erradas, porque tem a sensação, tem a certeza que não vai acontecer nada. Então, cota é necessária. Nós defendemos muito a questão das cotas lá no Senado. A nossa bancada era muito unida, muito coesa, e a gente estava lá fazendo o debate, impondo àquela gente lá, racista, o debate sobre a questão da negritude, a questão da oportunidade para as pessoas negras e o combate ao racismo. Então, cota é uma necessidade. Me orgulho muito de ter participado de muitas lutas. Também a cota de mulheres, que a gente conseguiu aprovar no Senado, né, no parlamento, mas, infelizmente, a Câmara sentou em cima e ninguém mais conseguiu desarquivar aquele projeto. Mas foi uma PEC que 13 mulheres no Senado conseguimos aprovar uma PEC. E só o Zé Serra votou contra. 81 senadores, só teve um voto contra, né? E aí porque a gente era muito aguerrida, é isso. Acho que quando eu digo que gosto de participar desses debates, é porque o fato das pessoas saberem que eu cheguei, com a minha origem eu cheguei, então outras pessoas se encorajam, né, para também tentar chegar. Porque é uma luta, não é? Não chega assim muito fácil. A gente tem que dizer assim, que, de certa forma, chutar a porta, às vezes arrombar a porta para poder entrar, né, em algumas coisas. E por isso que eu acho importante esse debate para isso, para as pessoas que sofrem o racismo, as pessoas que estão pensando, assim, que esmorecem por qualquer coisa, que elas sigam adiante. Senão a gente não vai resolver essa questão no Brasil, não vai nem amenizar essa questão no Brasil, que é muito séria. Certo, vice-governadora. Nesse trabalho que a senhora fez enquanto senadora, a senhora também presidiu a Comissão de Direitos Humanos do Senado, e em dezembro de 2018, quando se comemorou os 70 anos da assinatura da Declaração Universal de Direitos Humanos, a senhora lamentou que poucas pessoas têm acesso ao teor, né, dessa Declaração Universal de Direitos Humanos. E então, com toda a sua experiência política, eu quero que a senhora nos opine o que seria um plano de governo efetivo para que as pessoas tenham mais acesso, tenham mais uma compreensão do que é a Declaração dos Direitos Humanos e o que é também o artigo 5º da Constituição, por exemplo, que fala sobre os direitos universais do homem, né, o direito básico de todo cidadão. Eu costumo dizer que a gente nem precisava de programa de governo, a gente podia juntar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente podia juntar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si. Tinha um belo plano de governo. Se a gente fizesse o que está nesses 3 documentos, não tinha governo melhor. Mas, infelizmente, as pessoas registram o plano de governo e depois nunca mais olham para ele, nos cartórios, aí, só para cumprir uma tabela, e nunca mais se olha para eles. Então, o plano é esse, né? Poxa vida, é tão bonita a declaração. Eu
No ano passado, a gente também fez toda uma movimentação para as pessoas conhecerem das escolas, formamos os professores para ler nas escolas, para ler com as crianças, com os adultos na escola. A gente, no nosso governo, nós fizemos umas placas numa praça perto do Palácio do Governo, não sei se você ainda estava por aqui, César, Sim, mas a gente, nós fizemos as placas dos direitos humanos, né? Cada artigo uma placa. Ficou muito bonita a praça, que é a estátua de uma negra nossa que morreu em 2003, deputada federal Francisca Trindade, lá tem uma estátua dela. E aí, esse ano que passou, eu tentei reavivar, porque está meio apagado, nós vamos reavivar todas essas placas, pois a prefeitura não permitiu. Por incrível que pareça, a prefeitura não permitiu que a gente renovasse as placas com a Declaração dos Direitos Humanos, para você perceber o que pensa uma prefeitura de uma capital. Então, é muito séria essa questão. Mas eu digo assim, a gente, em primeiro lugar, eu vou falar de nós, das pessoas, não só dos negros. Eu digo assim, eu fico pensando assim, o que é que nos move mesmo? Porque eu acho que nós perdemos uma grande oportunidade de fazer uma grande luta, assim, aproveitando aquele momento lá nos Estados Unidos. Né? Porque no Brasil não é possível que todos os nossos movimentos, todos nós de esquerda, todos nós que militamos, né, a gente compreende que a questão, que todo mundo é um pouco, nós somos miscigenação, nós somos negros quase todos nós, tanto que as pessoas não querem se declarar negro e dizem que é pardo. Né? Então, como nós estamos tão carentes de luta, eu acho que a luta contra o racismo podia ser uma luta que nos unificasse. Porque é uma luta mais fácil de fazer, no sentido de que atinge a todo mundo, a todos nós, e toda hora acontecem coisas que nos deixam assim, estarrecidos, que nos deixam doentes, que nos faz chorar. Toda hora morre um menino negro na favela por uma bala perdida. Não tem nada de perdida, né? Pelo contrário, é achada, e acha geralmente as pessoas erradas. Então, a gente tem todo dia um alimento para essa luta. A gente podia se unir nisso, ter uma união assim, nós vamos todo dia infernizar a vida dessa gente contra essa questão. Tem que acabar essa matança de pessoas negras, porque só acerta os negros. Não, é por acaso, não é não. Eu tenho a impressão que eu tenho que já vai. Primeiro assim, acho que no morro realmente tem uma predominância mais de negro. E acho que no morro todo mundo é bandido. Então já vai com a intenção de matar alguém lá. Né? Felizmente teve essa decisão aí de acabar com aquelas operações, pelo menos durante a pandemia, mas depois do João Pedro, eu já vi várias outras notícias de outros meninos, tudo com meninos novos, aquele menino que ia na moto, que a polícia atirou. Então, se isso não nos mover, o que vai nos mover? Então, para a gente se juntar e fazer uma luta nossa, de todo mundo, que não é corporativa, que não é específica de ninguém. Todo mundo pode continuar suas lutas individuais, mas está vendo que elas não dão muito certo. Nós estamos aí com o Correio em greve e a gente já sabe mais ou menos o que vai dar essa greve do Correio. Né? Porque a gente só se mexe na hora que sente no calcanhar. Então, o Correio está em greve com medo da privatização, porque por perda de direito, por essas coisas. E essa questão que atinge as pessoas mais humildes não move ninguém? Então, acho que os nossos movimentos estavam precisando fazer essa plenária geral de todo mundo e achar um assunto que mova a gente, senão a gente vai sucumbir. Esse governo que está aí não veio para brincadeira, não. A gente ficou muito tempo achando que ele não tinha estratégia. Eu digo sempre, a Dilma diz uma coisa que eu acho fantástica, ele tem método na loucura dele. Então, tem estratégia, sim. Está aí agora. Né? Se entregou ao Centrão e está usando os métodos do Centrão que nós conhecemos de longas datas. Então, não adianta a gente dizer que vai combater esse governo pelo mesmo método que a gente usou sempre nas nossas militâncias contra outros governos, Fernando Henrique, Itamar, Collor. Não vai, nós não vamos. Então, porque ele tem outros instrumentos, ele tem outras fortalezas que naquela época os outros não tinham. Né? Tipo, tem milícia, tem PM, as polícias militares são muito bolsonaristas, se você fizer uma pesquisa, tudo é 70%, mas que fazem qualquer coisa que ele disser.
Então, ou a gente acha essa bandeira que nos une, e para mim é o combate ao racismo, porque tem gasolina todo dia para alimentar, toda hora tem uma ação, tem uma atitude racista, a gente escancarou, é aquela história, ele existia, mas era assintomático, ficava guardado um pouco, uma pouca gente, mas agora não, é toda hora você tem agressões de pessoas negras, assim, sem mais nem menos, exposições, assim, as pessoas, aquele menino que foi entregar comida no condomínio, meu Deus, o que é aquilo? Ainda vem dizer que aquele cara é doente. A doença dele é racismo, sim, é doente mesmo. Então, eu acho que está faltando isso, um mote, alguma coisa que mova todos nós, que mova toda a nossa militância, que todo mundo caminhe junto, porque se a gente caminhar separado, cada um fazendo a sua lutinha individual, nós não vamos longe, não. Tá certo, senadora. A senhora sabe que eu estive aí no final do ano passado. Estive numa reunião aí, também estive com a Sônia, com uma série de pessoas aí. Estive visitando o estado do Piauí no final do ano passado. E em relação ao Rogério, senadora, ele foi meu aluno. Eu também sou professor, né? Ele foi meu aluno, esse que o policial atirou. E nós vamos fazer um programa aqui, trazendo os familiares dele, não só do Rogério, como outros. Nós vamos trazer aqui agora para o mês de setembro. E aproveitando que a senhora é uma líder, né, representante do Nordeste hoje, dentro da conjuntura nacional pelas esquerdas, eu gostaria de perguntar para a senhora o seguinte: o que a senhora acha hoje deste que os políticos estão puxando hoje, muito mandato coletivo, né? Mandato a vereadora, a deputado estadual, a deputado federal, coletivamente. Porque os mandatos coletivos a gente vê como uma forma também dos políticos que nunca conseguem trabalhar melhor essa discussão em relação ao negro, em relação ao gay, em relação aos povos indígenas, em relação aos povos de rua, né, em relação às mulheres. A gente acha que o mandato coletivo é um grande momento para que muitos hoje saiam com mandatos coletivos e trazendo no grupo do mandato coletivo essas pessoas também para buscar voto, para dizer o que quer, o que pensa. O que a senhora acha disso? Eu estou achando fantástico, estou achando muito interessante, assim, aquela história uma palavra que a gente usa muito, né, coletivo, mas a gente pratica pouco. A gente está muito individualista, está muito pensando no umbigo da gente. Então, essa ideia, para mim, é fantástica, eu gostaria muito que pegasse com a história da ideia que pega, a ideia que o tempo chegou, porque da história nada mais revolucionário do que uma ideia cujo tempo chegou. Então, talvez seja a hora desse mandato coletivo, para as pessoas serem menos individualistas, menos egoístas, e ter um mandato realmente que seja de muita gente, que as pessoas se vejam no mandato. As pessoas se elegem rodeado de gente, mas gente que ele pagou, portanto, ele sente que não tem mais compromisso, porque foram pagas, né? E aí eu acho que isso tem que mudar. Eu acho que essa ideia do mandato coletivo eu achei muito boa, muito... Espero que pegue, que muitos partidos usem. Eu tenho aqui incentivado as meninas da juventude aqui a tentar fazer, pelo menos com um grupo, se não dá para fazer com todo mundo, mas porque a gente divide muita coisa, né? Eu entendo as tendências como uma coisa assim, intrapartidária, lá dentro nas instâncias, nas coisas, mas na luta fora não precisava marcar posição, assim, mas tem essa coisa de cada um marcar posição. Aí isso estraga muita coisa boa que a gente podia fazer. Mas realmente eu acho que para alguns grupos vai dar certo, porque uns grupos estão começando, que ainda tem algum sentimento do ser humano coletivo, do ser humano responsável, do ser humano que cuida do outro. Eu leio muito o Papa Francisco, eu sou fã daquele homem, para mim é um dos maiores estadistas desse momento, que está preocupado com essa coisa. A questão de dialogar com as periferias, ele coloca muito isso. E eu faço sempre essa pergunta no PT, com quem nós estamos dialogando? A gente só busca as pessoas, por exemplo, agora tem a Caixa e o Banco do Brasil correndo risco. Aí os bancários começam a dizer, defenda o Banco do Brasil, defenda a Caixa. Aí a gente pergunta, quando foi que vocês disseram para a população para que serve o Banco do Brasil, para que serve a Caixa? A população acha, principalmente os excluídos, mais pobres, que o Banco do Brasil, a Caixa, serve para receber o Bolsa Família, isso ele recebe em qualquer banco. Então, por que ele vai defender o Banco do Brasil e a Caixa, se nós nunca dialogamos com eles para dizer o que faz o Banco do Brasil para a pobreza, né? O que ele executa de políticas públicas? Então, a gente só quer conversar na hora que a gente está em perigo.
A gente nunca percebe o perigo que o outro está correndo. Então, essa é a questão da luta coletiva que a gente precisa retomar, precisa resgatar. Um dia desse estava aqui no PT discutindo candidaturas. Nos anos 90, nossas primeiras candidaturas, assim, a gente fazia tudo era coletivo. Não tinha cada um seu comitê. A gente fazia comitê coletivo. Numa mesma casa, todo mundo ia lá para fazer seus trabalhos, para pegar seu material. Era tudo junto. Até o mandato, assim, no termo do local. Agora não, todo mundo quer ter seu escritório, cada um mais bonito que o outro. Mas era também, eu lembro que o Elton Dias deputado federal, tinha deputado federal, só era ele no nosso, mas tinha vereadores de Teresina, tem uns 3, não lembro, na mesma casa, e tinha deputado estadual, todo mundo ficava ali. A gente perdeu essa essência, assim, da coletividade, do companheirismo. Todo mundo desconfiando do outro. A campanha, não, fulano não pode ver minha campanha, não. Então, é muito ruim isso que está acontecendo, e pior que a gente parece que não está percebendo para mudar, porque passou da hora de mudar, gente. Não adianta dizer, em termos de legislativo, acho que a gente avançou muito, nós temos boas legislações, nós temos o Estatuto da Igualdade Racial e outras leis que a gente foi fazendo complementares, mas é aquela história. Racismo é crime, é hediondo, inclusive. Quantas pessoas estão presas por racismo? Permanecem presas? Alguém já fez esse levantamento? Tem muitas prisões, mas depois eles saem. A gente nem sabe que saíram. Então, é preciso que a gente preste atenção nisso, né? Certo. Que só a legislação não basta. A legislação é a segurança jurídica que dá para a gente, para a nossa luta. Mas tem que ter ações mais concretas. Eu acho que a luta de rua contra o racismo é que vai fazer a mudança. E a gente precisa... A outra coisa... Posso continuar falando? Sim, fica à vontade, vice-governador. Eu não sei qual é o tempo aí, viu? Outra coisa que eu tentei, inclusive, quando eu estava na Comissão de Direitos Humanos, que a gente precisa atuar em rede. Direitos Humanos criou um estigma de que pessoas que defesa de bandido, né, conseguiram introjetar isso nas pessoas de um jeito, e que agora muito mais, com esse governo que está aí, que pegou. Mas, gente, por isso, assim, nunca leram a Declaração dos Direitos Humanos, do direito do homem, e aí ficam dizendo essas coisas e pega, porque a gente não consegue desconstruir isso. Então, eu fiz uma tentativa, até fizemos um seminário que foi mais ou menos, não foi o que a gente achava, que a gente gostaria, que assim, é uma atuação em rede. Né? Nós temos uma Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Aí nós temos em cada assembleia, tem uma comissão de direitos humanos, em cada Câmara Municipal tem uma comissão de direitos humanos. Então, pensa se esse parlamento todo tivesse junto, fazendo algumas coisas ao mesmo tempo, juntos. Projetos de lei, formulação de políticas públicas. Todo mundo fazendo, todo mundo incorporasse o que o outro está fazendo, fizesse um grande encontro para tirar bandeiras que pudessem ser transformadas em leis ou em políticas públicas para essa questão. Como ia ser bom? As igrejas, a Igreja Católica, por exemplo, tem a Comissão de Direitos Humanos. Né? Então, quer dizer, se a gente conseguisse juntar essa gente toda que está trabalhando em nome dos direitos, da defesa dos direitos humanos, para fazer coisa mais coletiva, talvez também tivesse um efeito maior. Né? Mas fica cada um fazendo, assim, senta lá, faz seu planejamento, nós vamos fazer isso esse ano, e pronto, faz um ofício. Hoje eu recebi um ofício aqui para o governador, de uma Comissão Nacional de Direitos Humanos, reclamando aqui coisas realmente que aconteceram, né? Mas a carta chegou hoje, as coisas aconteceram em fevereiro, então a gente já sanou. Mas, assim, precisava ter um trabalho. Uma carta dessa tinha que estar assinada por todo mundo que trabalha com direitos humanos, que aí talvez surtisse mais efeito. Então, acho que o coletivo é a palavra que volta para valer, para a gente ter que pensar nela, para a gente trabalhar com ela. Sim, vice-governadora. Hoje, infelizmente, estamos vivendo um governo que é total desrespeito à nossa Constituição Federal, não respeita a Declaração de Direitos Humanos, né? E, infelizmente, temos essa dificuldade que temos que ter uma luta mais efetiva nesse momento para que possamos enfrentá-los e conseguirmos
a nossa vitória e o nosso espaço sempre. E levando em consideração a isso, vice-governadora, né, e também a importância de educarmos os nossos jovens para que eles tenham um entendimento melhor, uma compreensão melhor da lei, e também levando em consideração agora a atual aprovação do Fundeb, como que é possível utilizar o Fundeb, né, para poder propor políticas públicas, por exemplo, no estado do Piauí, para inserir a questão do ensino da Constituição Federal ou até mesmo um ensino básico sobre os direitos fundamentais do cidadão? Olha, o Fundeb foi uma luta nossa, eu lembro muito da professora também lutando pelo Fundeb, porque eu nunca deixei de ser professora, apesar de estar no banco, mas sempre estava lá também sendo professora, então lembro da Fátima Bezerra puxando essas questões, e era Fundef, virou Fundeb com Lula, então foi uma grande sacada de ter um fundo para a educação, então já foi um avanço muito grande. Agora, precisa saber como se usa isso, né? E faz tempo que a gente tem o Fundeb, mas com o advento desse governo, nossos professores ficaram meio tímidos, né? Eu disse, minha gente, a minha sala de aula como professora era minha, eu dava o que eu quisesse, eu ensinava o que eu quisesse, não era ninguém que me mandava. Eu recebi a minha primeira punição como professora porque um texto racista foi dado a mim, porque nesse tempo as coordenadoras, tinham uns coordenadores, mas não sei mais o quê, a gente recebia tudo pronto. Né? Eu nunca fui de receber pacote pronto, não gostava. Mas um dia eu recebi um texto, chamava-se A Fazenda, meninos de primeiro ano, crianças. E aí era assim, contando a história do Paulinho, que era um menino lourinho dos olhos azuis, que ia para a casa do vovô, para o sítio, para a fazenda do vovô. E lá ele brincava com o Paulinho, que era pretinho, mas muito bonzinho. E eu disse, eu não dou esse texto para meus alunos. Então, eu fui transferida de escola, por conta, minha punição foi transferência de escola, por conta disso. Porque, assim, mandar as rebeldias que eu fazia. O ministro ia chegar no aeroporto, tinha que esperar o ministro no aeroporto, ele não olhava nem para as crianças, tudo perfilado, esperando o ministro. Ele disse, eu não vou, com a minha turma, eu vou ficar aqui na escola, brincando com ele, fazendo aqui uma atividade, mas não vou botar essas crianças no sol para esperar ministro nenhum, que ele não vai nem olhar para elas. E aí eu tomo punição. Então, eu sou uma pessoa sempre da rebeldia, mas nunca me curvei por conta dessas coisas, porque eu achava que a escola repete muitas coisas ruins, porque muitas pessoas nem percebem. Muitas pessoas dão um texto desse sem perceber que ali está um conteúdo racista imenso. Né? Pessoal, mas a gente vai fazendo, tem que se fazer. Então, o Fundef, a educação, precisa refletir isso. Nós aqui ganhamos na loteria, nós recebemos um prêmio, aí, uma ação que nós entramos na justiça, acho que em 2003, teve um erro no Fundef, né? Passaram a menos, e essa ação agora chegou, nós recebemos 1.621 bilhões de reais para a educação. E, infelizmente, o tribunal botou lá que não pode pagar salário. pessoal, vamos pedir desculpa cortar vocês. Nós estamos fazendo um projeto chamado Educar Piauí, que a gente botou todas essas coisas. Eu não sou da área, assim, não sou da área aqui, não sou do governo, na área, mas estou me metendo muito, vamos alfabetizar, o método Paulo Freire, para poder ver se a gente diminui o analfabetismo no nosso estado, que é um dos maiores, e também essa questão do pé na realidade, de ensinar o que as crianças precisam saber. Né? Então, as escolas de tempo integral vão aumentar as escolas de tempo integral, exatamente para ter tempo de fazer isso, não ficar só naquele conteudismo que é o normal das escolas brasileiras, infelizmente. Então, nós estamos tentando, e eu estou assim, em cima para não deixar que não aconteça. Eu quero que aconteça algumas coisas com esse dinheiro que a gente recebeu. Temos 2 anos para utilizá-lo, para mudar, para fazer uma revolução na educação do Piauí. Mas não é simples assim, precisa ter a adesão dos professores, do pessoal, né? Vai ter dinheiro para a formação continuada dos professores, então, está todo bem dividido, e principalmente a alfabetização de adultos, que é um grande problema que puxa o nosso DH para baixo, né? A questão de adultos analfabetos. Então, eu estou esperançosa que a gente vai mudar, fazer algumas mudanças, né?
Tem que estudar a Constituição, tem que estudar os estatutos, né? Como é que ele vai ser contra o racismo se ele não conhece que existe uma lei, que existe o Estatuto da Igualdade Racial? Ninguém discute. Eu até propus agora, por exemplo, ao secretário de Educação, que o primeiro dia de aula, na volta, a gente faça uma grande discussão, todas as escolas, o primeiro dia de aula seja uma discussão sobre o racismo. Pega essas fotos, pega esses vídeos e passa para os alunos, faz um grande debate com uma reabertura do pós-pandemia, que eu não sei quando vai ser, que nós estamos marcando para 22 de setembro, mas, pelo jeito, ainda não vamos poder abrir no dia 22 de setembro. Mas, assim, precisa engajamento e coragem também, porque muita gente, muitos professores, também nós temos professores direitistas bravos, né? E que se acomodam nessa história, que não pode discutir. Meu Deus, a palavra gênero virou palavrão, virou o equivalente ao que era o comunismo nos anos da ditadura militar. E aí as pessoas não falam em gênero, as pessoas não querem falar em desigualdade, não querem falar em... E vai falar do quê? Né? Eu digo sempre assim, minha gente, criança, ninguém precisa saber o que é um objeto direto e indireto para escrever bem. A pessoa tem que ler. Então, a leitura é fundamental, que você desenvolva a leitura com seus alunos, que ele ensine seus alunos a gostar de ler. Mas as pessoas ficam muito no conteúdo vazio, solto, né? Eu gosto muito de dar aula, eu sou professora de paixão, não estou na sala de aula agora, mas sempre participo de muitas coisas. Quando tinha as conferências, eu sempre estava lá nos grupos, coordenando o grupo das conferências de educação, porque eu gosto, né? E estou aqui também discutindo como vai ser essa retomada, como é que a gente vai recuperar esse tempo perdido. Estou dando meus palpites aqui na educação. Tá certo, governadora. Nós vamos agora entrar já, indo para a parte final, né? Passa rápido 1 hora. E daí o nosso locutor Henrique, ele tem umas considerações aqui para a gente começar a ir para a parte final. Quero agradecer a todos que estão aqui com a gente ao vivo na Rádio Boa Música FM, acessando a gente através do nosso site radioboamusicafm.com.br, através do nosso blog também, radioboamusicafm.com, e no Facebook, Rádio Boa Música FM. Pessoal, não esqueçam de seguir nosso Instagram e dos convidados. Quero agradecer a Fernanda de Mairiporã, que está mandando um parabéns pelo programa e pelo tema. Agradecer a Kátia do Rio de Janeiro, que está mandando um abração para a Rádio Boa Música FM Locutores. A Elias Cavalcante, ela é de São Paulo, e disse assim: deixo um grande abraço a César Xavier e ao Edmilson Cândido pelo tema abordado, que possamos combater o racismo e a mortalidade movida pelo preconceito que infelizmente fortalece cada vez mais com esse governo terrível. Humberto Miranda, olha o Humberto Miranda, nosso produtor artístico, aí está com a gente acompanhando. Olá, abração para vocês, estou na sintonia. Sérgio Aliandro, de São Paulo. Saudações ao César Augusto e à pessoa maravilhosa que está sendo entrevistada. Gente da gente, me sinto representado na pessoa dela, sim. Francisco Obrigada. Lima, Recife, Pernambuco. Quero agradecer a todos de Recife, Pernambuco, que todos os dias têm mandado mensagens no nosso chat, em todos os programas. Pernambuco tá bem forte aí. O Francisco Lima escreveu assim: grande mulher, inclusive ele está escrevendo agora nesse momento, vamos ver o que ele vai escrever aqui. Enquanto você continua escrevendo aqui pra gente, Francisco, vou para o Rodney. Queria mandar um abraço para vocês que falam tanto sobre racismo e sobre os direitos nossos. Parabéns para os nossos locutores da Rádio Boa Música FM. Parabéns a toda a equipe de vocês. Vocês representam toda a nossa comunidade como um todo. São Paulo, Ipiranga. Quero agradecer a Juliana Balbino, Ipiranga, Mogi Guaçu, São Paulo. Tá mandando abração. E a Juliana Vasconcelos do Ipiranga está mandando um abração. Parabéns pelo programa, tema convidado e convidada. Nalva Malheiros, Mogi Guaçu, está mandando um abração também. Jurema Amaral, primeira oportunidade de assistir a live e parabéns ao programa. Obrigado ao professor César. A Lucia Adão, olha só, Luci, nossa assessora da Rádio Boa Música FM, que está sempre acompanhando para também nos dar um feedback. Boa tarde a todos, parabenizo
ao programa e os apresentadores e convidadas. E parabéns pela pauta tão importante. Felipe Toledo, gente, tem muita mensagem, não dá tempo de ler todas. Vamos rapidinho para o nosso quadro Dicas de Saúde e voltamos para as considerações finais dos nossos locutores com convidados. Vamos lá. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, Dicas de Saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. Seu cabelo está opaco, ressecado, sem vida e com a cor desbotada? Um simples banho de brilho feito em casa pode ser a solução. É ideal para as pessoas que querem deixar seus cabelos mais brilhantes e para realçar a cor. Além disso, tanto hidrata os fios, recupera o brilho do cabelo, previne o desbotamento da cor, deixa os fios com uma aparência mais saudável, restaura o cabelo danificado por química, intensifica o movimento e a maciez. Escolha uma tinta de qualidade da sua confiança e exatamente da cor do seu cabelo. A máscara hidratante precisa ser da cor branca. As ampolas de vitaminas podem ser de acordo com a sua necessidade. Dicas de Saúde. Então, governadora, nós temos até uma série, as políticas públicas hoje na área de educação, elas são muito importantes hoje e valorosas, né? E acreditando nisso, eu sei também que a senhora tem um grande trabalho, né, aí no Piauí com as mulheres negras. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco desse trabalho das mulheres negras, que a senhora está aí levantando, trabalhando pelo estado do Piauí, que é muito importante, né? O movimento de mulheres negras também aqui estão nos seguindo. E aqui na rádio, nós estamos falando aqui numa região que é o Capão Redondo, nós estamos falando por Heliópolis, muitas pessoas do Piauí que moram aqui em São Paulo, no Heliópolis, falaram, nós vamos ouvir, porque nós temos uma representante hoje legítima, e nós falamos também aqui, vice-governadora, por outros bairros, pelo Ipiranga, pelo Sacomã, pela Vila Livieiro, pelo Savério, o Jardim Moraes e pelo Parque Bristo. São redutos nordestinos aqui em São Paulo, que nós temos os nordestinos com grande representatividade nesse crescimento dessa cidade chamada São Paulo. E é por isso que nós gostamos aqui de receber pessoas como a senhora, que faz com que as pessoas também percebam o grande trabalho que vem sendo desenvolvido nos seus estados de origem. Obrigado. Como que a senhora vê o trabalho hoje das mulheres negras? No Piauí, a gente tem um forte envolvimento, né, de mulheres negras, né? Tem várias entidades, a Sonha Terra, inclusive, dirige uma entidade, acho que a Sonha está nos assistindo, que ela fez muita propaganda desse debate, então, e temos muitas meninas aqui trabalhando todas as dimensões, todas as áreas, né? A gente trabalha no terreiro, o governo teve esse cuidado de ter uma superintendência que cuida dessas áreas todas, combate ao racismo, aí entra a questão do povo de terreiro, aí entra a questão indígena, todo mundo junto lá, mas eu não sou mais assim tão militante, até porque, como eu falei para vocês, eu sou uma senhorinha de 70 anos já, eu sou mais assim, tipo assessora, faço muito debate, sempre que elas me convidam, eu estou lá porque eu acho que o debate alimenta e forma as pessoas e bota a meninada para ir lutar com mais consciência. Agora, eu não tenho mais o gás que eu tinha há 40 anos atrás, né? Então, é preciso relevar também um pouco, e eu tenho todo esse trabalho também no governo, que é a área social, que é a área da pobreza, porque eu sou muito preocupada com isso, assim, porque eu não considero tolerável, civilizatório, que a gente aceite que uma pessoa não tenha comida para comer durante o dia. Não é possível que a gente não se comova com isso, que ela não tenha uma água decente para beber, né? E que ela não tenha uma casinha para morar. Então, a minha luta maior no governo é essa, para a gente tentar fazer chegar alguma coisa para as pessoas mais, os invisíveis, que eu gosto de chamar, que eu chamava muito na Comissão de Direitos Humanos. Tem uma população que a gente não vê ou não quer ver, população de rua. Eu tenho todo um trabalho aqui com a população de rua também, agora mesmo na pandemia, abri uma escola, adaptamos uma escola para eles estarem lá, e agora a minha luta é porque eu não vou mais entregar aquela escola, porque ela estava desocupada mesmo, então não adianta querer ocupar mais, porque ela vai ficar para a população de rua, né? Então, a pastoral da Igreja Católica que coordena essa parte de coisa, mas eu tenho dado todo
o apoio. Quer dizer, a primeira vez que eu assumi como governadora, o meu primeiro decreto foi população de rua ia comer do restaurante popular. Não ia comer mais resto caçado na rua. E nós estamos sustentando isso até agora e quero sustentar até o fim. Eu acho que também não é razoável, não é tolerável, não é civilizatório a gente aceitar que as pessoas catem comida no lixo da rua. Então, eu não tenho muito tempo também para estar militando em outras áreas, mas eu sou uma militante, eu sou do pé no chão, eu viajo muito. Quando eu viajo, tudo bem, eu tomo café com o bispo, eu janto com a prefeita, mas o meu dia é lá no quilombo, é lá na comunidade indígena, eu vou para a comunidade mesmo, lá na roça, no meio do mato, é isso que eu faço no meu mandato de vice-governadora. Então, tenho colaborado, sou mais uma colaboradora do movimento, mas aqui o movimento é muito bom, muito forte, né, que tem uma atuação muito boa. Né? A gente tem uma tradição já desde o tempo desde os anos 90, que tem umas meninas, inclusive a nossa deputada que faleceu, a Francisca Trindade, era uma grande líder do movimento negro. Mas tem isso. Eu ainda tenho algum tempinho para falar uma coisinha que eu gostaria? Sim. Então, eu não podia deixar de falar da pandemia, porque tem algumas coisas que eu extraí, assim, abstraí desse processo todo, que a gente precisa ter em mente. O primeiro é que o Estado mínimo caiu por terra, a tese do Estado mínimo, né? Ninguém tem mais direito de falar em Estado mínimo, porque se não fosse o Estado, como teria sido essa coisa da pandemia nesse país? Teria morrido talvez muito mais, que já é um exagero, já é um número imoral o que morreu de gente, mas teria sido bem pior. E quem primeiro buscou socorro foi o banqueiro. Então, eles não têm mais o direito de falar em Estado mínimo, porque foi quem primeiro foi buscar o dinheiro do Estado, que nem precisava, mas foi quem primeiro foi socorrido, R$1 trilhão para eles. E aí, para o pobre foi toda aquela batalha do auxílio emergencial, que nem todo mundo que precisava recebeu. Mas, quer dizer, a tese caiu, acabou essa tese, a gente tem que bater bem nessa tecla. A outra questão é que o SUS é o grande instrumento de política, de promoção de política pública de saúde. Não fosse o SUS, e a gente tem a obrigação de defender, e eu estou preocupada agora que o orçamento, estão cortando o orçamento do SUS, né? Foi muito difícil, o governo federal realmente fez corpo mole, mais foi os governos dos estados, os prefeitos que conseguiram fazer frente, mas o SUS é o grande instrumento, a gente tem que defender, tem que ir para cima para ter mais orçamento, para ter mais dinheiro para a saúde. A terceira questão é que esse país precisa de uma renda básica, seja que nome ela tiver, nosso é o Bolsa Família, mas qual que seja o nome, ela precisa ter uma renda que dê um mínimo de segurança alimentar para as pessoas, para não ficar inventando renda na hora da pandemia, na hora da crise, e ser mal feita, como foi feito esse auxílio emergencial. Né? Muita gente que recebeu não deveria ter recebido, e outras pessoas que precisavam não conseguiram, não conseguem. A minha manicure nunca conseguiu, coitada. Ela é sozinha, paga INSS para poder se aposentar um dia, e ela não conseguiu receber, porque uma pessoa dela, filho dela, que já tem 45 anos, que mora em outro lugar, recebeu. Isso é um absurdo, a justificativa. Então, a renda básica tem que ser bandeira também. O Suplicy tinha razão, bateu muito nisso. Nós conseguimos avançar um pouco com a Bolsa Família, mas precisa andar muito mais. E a outra foi a questão da solidariedade. Eu acho que nós perdemos grande oportunidade de termos feito uma grande rede de solidariedade. Nós, esquerda, nós, movimento social, poderíamos ter feito uma grande rede de solidariedade, né, nesse país, para balançar um pouco o sentimento das pessoas. Nós perdemos essa chance. Teve muitas iniciativas isoladas, individuais, pequenas, que, juntando tudo, dariam um grande movimento de solidariedade com o povo, né, para as pessoas sentirem que a gente se preocupa com eles. Né? Algumas pessoas têm preconceito com as coisas de dar uma cesta, mas, nesse momento, gente, quem está com fome tem que comer. E se a gente faz, uma coisa é o banqueiro mandou não sei quantas cestas básicas para um lugar lá. Nunca vai pisar, botar os pés lá para saber como é que aquele povo vive. A gente não, a gente distribui, vai lá na casa, conversa. Isso tudo é alento. A gente poderia ter feito melhor. Isso eu tenho esse sentimento. Por último mesmo, eu quero só aproveitar para fechar o tema dizendo um poeminha que é o nosso aqui, que a gente trabalha muito essas questões das piadas, das frases, né, que as pessoas dizem sem nem perceber. Quem ainda não ouviu a pérola Negro de Alma Branca? Acho que todo mundo já ouviu, né? Já ouvi várias vezes, senador. Então, nós temos aqui um poeta e um músico que fizeram uma música muito interessante. Eu não vou cantar, mas eu vou dizer o poeminha, que é bem curtinho. Ele diz assim: negro de alma preta, sim. Negro de alma preta eu sou.
negro assumido, negro atrevido, sem patrão e sem senhor. Eu não sujei na entrada, eu não sujei na saída, mas só para aborrecer, só para ver feder, eu vou sujar na saída. Porque também a gente ouve muito isso, né? Não é bem sujar a palavra, é outra palavra, né? Tu não faz na entrada, faz na saída. Então, eles fizeram essas duas frases e fizeram essa música que é linda, cantada por eles, pelo Fifi Bezerra, que é um companheiro nosso aqui do partido também, que é músico. Ficou muito bonita e é um recado para os racistas. Certo, vice-governadora. É isso, obrigada. Parabéns. Eu quero utilizar esse momento final para agradecer à senhora todo esse tempo, né, todo o tema tratado aqui, e também elogiar a senhora que, enquanto senadora, foi a responsável pelo relatório sobre políticas públicas para as mulheres, que isso foi no ano de 2015, né? E esse relatório ele foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, e esse ano, em abril de 2020, esse relatório que a senhora fez a autoria do projeto de lei, ele foi ratificado, virou lei, né? Que São é dois lei, projetos de lei que viraram. sim, Né? é a Lei 13.984 de 2020, que autoriza o juiz a obrigar os agressores a frequentarem cursos de reeducação em caso de violência contra a mulher. Que isso é muito importante, né? Uma luta da nossa sociedade, uma luta das nossas mulheres que têm sido cada vez mais vitimadas em suas casas e muitas das vezes pelos próprios maridos. Então isso é uma vitória muito grande e eu quero aqui agradecer em nome de todas as mulheres que estão nos assistindo e dizer também que fica aberto o convite para a senhora retornar ao nosso programa e discutirmos outras pautas também em relação a racismo, mulheres e direitos humanos. Muito obrigado, vice-governadora. Um grande abraço. Obrigada a vocês pelo convite. Estou disponível aí para qualquer coisa. Eu também quero agradecer. Fazer uma saudação para Salvador, que está nos vendo, Lauro de Freitas, que eu estive lá há pouco tempo com a prefeita Moema, fazer uma ressalva muito grande para toda aquela região, onde que nós já estivemos lá trabalhando em Salvador. Eu estive trabalhando lá no governo Jacques Jackson e nós tivemos um trabalho muito grande. E quero agradecer à senhora por toda essa expressão hoje da mulher negra que a senhora representa, né? O que a senhora vem trazendo de frutos interessante para deixar para que as próximas mulheres consigam ver um caminho. E a nossa próxima entrevistada é uma mulher negra jovem, né, do Instituto Lula, que vai ser a nossa próxima entrevistada da semana que vem, que é uma coisa boa, porque a gente aqui abre as portas para todos e discutimos questões que envolvam justamente a nossa sociedade, o nosso povo, né? E isso é muito interessante e salutar para os dias atuais. Eu quero deixar os meus agradecimentos e falar, nós estamos aqui para representar a todos vocês. É isso aí, pessoal. Chegamos mais um fim de programa Formar para Transformar aqui na Rádio Boa Música FM. Quero agradecer a todos vocês que nos mandaram mensagens aqui no nosso blog, no chat do blog, do site e também no Facebook. Infelizmente não dá tempo de ler todas as mensagens, mas quero agradecer de antemão a todos vocês e que também estão comentando no nosso direct do Instagram. Quero agradecer a toda a equipe da Rádio Boa Música FM que está me ajudando a responder a mensagem um por um para todo mundo aí. Realmente não dá para responder para todo mundo. E a nossa convidada é Regina Souza. Parabéns aí pela sua luta e muito obrigado por contribuir com a Rádio Boa Música FM. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Quer falar mais uma coisa, César? Obrigado, governadora. Quando eu estiver aí, eu espero que esse ano ainda eu passe por aí, ou o próximo ano,
para dar um abraço e a cada momento mais. E já fica o convite, após as eleições municipais, gostaríamos de convidá-la para saber como que será a estratégia de discutir políticas públicas com recorte social que envolva o negro, que envolva a mulher, que envolva o gay, que envolva o indígena, que envolva os povos de rua. Eu quero já deixar já um convite e futuramente, aí, após as eleições, nós estaremos aí convidando a senhora para vir dar um panorama de como ficou as eleições para o Partido dos Trabalhadores, que a senhora aí com tanta maestreza, com tanta liberdade, vem aí seguindo, trabalhando em prol da nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigada a vocês, minha gente. Estou disponível para a gente debater mais, eu gosto muito do bom debate. Quero mandar um abração para o Cristiano e todas as pessoas de Salvador. Temos mais de 177 pessoas de Salvador mandando abração aqui para a rádio e para o programa. E a nossa convidada especial de hoje e aos nossos locutores. Quero agradecer também a todos os acessos, pois estamos chegando a 277.022 no nosso pico de audiência. Gente, 277 mil é muita gente, então eu fico muito feliz de vocês estarem acompanhando a nossa programação desse programa tão especial para a nossa rádio e todos os outros programas também. Até a próxima, pessoal, e bora de música. Agora nós vamos com Caio Gentil, Lei dos Irmãos, e daqui a pouco nós temos mais um programa de Quebrada a Quebrada aqui na Rádio Boa Música FM. Até mais. Cosme Damião, dou um. Cosme Damião, pra brincar sempre vem com mais um. Cosme Damião, dou um. Cosme Damião, pra brincar sempre vem com mais um. Inocência que encanta, alegria de viver, vem trazendo a esperança para um novo amanhecer. Quem espera sempre alcança, essa é a lei dos irmãos, mantendo a fé nas crianças, faço a minha oração. Cosme Damião, dou um. Cosme Damião, pra brincar sempre vem com mais um. Cosme Damião, dou um. Cosme Damião, pra brincar sempre vem com mais um. E é nessa brincadeira que a proteção acontece. Tem uma falange inteira que de você não se esquece. Sempre em boa companhia, sigo meu caminhar. Junto com os dois irmãos, dou um e também a Lapa. Cosme Damião, dou um. Cosme Damião, pra brincar sempre. Você já não quer mais amar, sem rumo tá sem direção, se encontra perdido no cais, querendo encontrar a solução. Amigo, não faça entregar, eu sei tá ruim aguentar, mas Deus tá aqui pra ajudar, graças a Deus, vamos cantar. Eita vida de cão, a gente ri, a gente chora, a gente abre o coração. Eita vida de cão. Vamos à luta, a gente tem mais que lutar, seguir a nossa diretriz, ganhar e